Faltam 2 vitórias e mais algum empate para terminar o ano. Eu alertei para ninguém se empolgar com o Inter. E eu tô com o Emiliano Ramon. É com rodízio, é contra-ataque, é com marcação forte, é usando as laterais que a gente vai escapar. Ainda não estou muito seguro, mas acredito que dá. Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. Partida terrível do Inter contra o Lanterna Sport no Beira-Rio. Eu tinha falado para vocês, para a turma não criar falsas esperanças, porque a situação não é fácil. Eu falei isso depois da vitória contra o Botafogo. E a gente viu o que aconteceu no Mirassol. Com a quinta escalação diferente, com praticamente um esquema um pouco diferente do que estava sendo usado, priorizando a marcação, os contra-ataques rápidos, o trabalho do Emiliano Ramon está me surpreendendo. Estou positivamente encantado com o trabalho deles, principalmente porque pegou esse grupo destruído, esse grupo de baixa qualidade e está conseguindo fazer alguma coisa de diferente. Como eu venho falando desde um tempão atrás, meu maior medo é o rebaixamento, certo? E o que está acontecendo? Tá? Nos 5 jogos da dupla, foram 2 empates, uma derrota para o Mirassol, que está lá em cima, né? E 2 vitórias. Tá bom? Não tá bom, porque eu quero que o time jogue um pouquinho mais, pelo menos para a gente ter um pouquinho mais de confiança. Ontem, por exemplo, o Inter marcou o primeiro gol e aquela pressão do esporte normal para que um time que está perdendo e está desesperado, coisa e tal, mas a gente escapou de várias, ainda mais com a defesa de ontem. Já vou falar da defesa. Apesar das mudanças de jogadores, um pouquinho de esquema, alguma coisa o cara vê nesse time do Inter, o que não estava conseguindo ver com o Roger, porque estava muito ruim. Lá não tinha esperança. Hoje eu tenho alguma esperança. Alguma esperança. Por quê? Porque eu vejo que para alguns jogadores a confiança deles voltou. Mas também basta uma pressão do adversário que esse grupo fraquinho mentalmente se entrega. Ontem quase se entregou. O Juninho fez de tudo para o Inter sofrer um gol ontem, mas não sofreu. Vale lembrar que nós estamos jogando com 5 atrás e 2 na frente. É isso. Certo? Defensivamente sofremos um pouco, sofremos. Ainda bem que o centroavante deles é muito ruim. Apareceu 2 vezes na cara do Ivan e perdeu os gols, para nossa sorte. Mas a gente fez o que tinha que fazer ontem. Pegou o Lanterna em casa, vencemos, somamos 3 pontos e diminuiu a distância até a permanência na Série A. Sobre a troca do Antony pelo Ivan, eu quero aguardar mais um pouquinho, tá? O Antony foi mal no jogo contra o Mirassol, só que é o seguinte, os caras faziam o que queriam contra ele. Ah, mas ele errou, foi frangueiro. Ele já salvou o Inter várias vezes na temporada, no ano passado, então é preciso ter ritmo, e o Ivan também não tem ritmo. E por falta de ritmo, ele me pareceu um pouco nervoso ontem, em especial no primeiro tempo. Uma saída de bola com um soco meio estranho, muito balão para cima. A bola chegava no pé dele, balão para cima. Não sei se não é uma estratégia do Emiliano Ramon. Se for, eu peço desculpas. Contra o esporte a gente venceu. Contra o esporte a gente venceu. Eu quero ver daqui para frente. Mas voltando ao Ivan.
Eu acho que com ritmo ele pode jogar melhor do que ele foi ontem, né? Apesar de que ontem ele não tem culpa de nada. Pelo contrário, jogou direitinho, tá ótimo. Principalmente porque ele estava 2 anos sem jogar regularmente, né? Ou pelo menos algo do tipo. Vamos ver se agora ele, tendo novas oportunidades, ele consegue demonstrar que tem qualidade para ser o titular do Inter, que é o que nós estamos precisando. Para mim está definido, Bernabé tem que ser meio ou atacante. Segue marcando, empurrando o adversário na cara, no peito, e geralmente isso cria ou falta ou facilidade para o adversário passar por ele. Lá no meio, marcar dessa forma não tem problema. O problema é tu, no lado esquerdo defensivo, tu fazer esse tipo de coisa, fazer falta, tomar amarelo e os caras levantarem bola na área. Eu acho um perigo. Eu acho um perigo. O Bernabé tem extrema dificuldade de defender, certo? Para o que eu já deixei claro no último vídeo, para mim parece que os três zagueiros são justamente para dar mais força defensiva, principalmente para o Bernabé. O Aguirre também é fraco defensivamente, né? O Bernabé ofensivamente foi bem, né? Foi bem. Eu acho que ainda tem muito a melhorar, mas já foi um pouquinho melhor do que ele mesmo estava sendo. O meio de campo com Bruno Gomes e Thiago Maia foi bem. Só errou alguns passes muito difíceis de errar no campo defensivo na primeira etapa e gerando até oportunidades para os adversários, tá? Eu achei que o Bruno Gomes teve altos e baixos, mas no geral acho que ele foi bem. Acho que ele não é o problema. Quando o Ramon fez as mudanças no segundo tempo com o adversário cansado, daí a gurizada entrou rachando. Bom, Bruno Henrique fez até gol. Aproveitando falar nos gols do Inter, quanto tempo eu não via jogada de videogame para os jogadores do Inter marcar? Quantas vezes? Quanto tempo eu não via isso? Ontem conseguimos. Conseguimos dois, inclusive. O, o nosso querido Borré conseguiu sair de uma marcação e aparecer sozinho dentro da área. Era contra o Lanterna Esporte. Mas isso quer dizer que ele tem potencial, ele pode conseguir fazer isso, né? Pode fazer sobre isso. Mas vamos continuar aqui no que eu achei do desempenho da vitória do Inter ontem. O Vitinho foi daquele jeito sempre, né? Quando tá de lua, joga alguma coisa. Já o Carboneiro quer ser comprado. Carboneiro quer ser comprado. Velocidade, velocidade, assistência, assistência, chute fraco, falta de coletividade, aquela coisa toda. Só que ele não é o problema do Inter, pelo contrário, para mim ele é o melhor jogador que neste grupo atual ele é o melhor jogador, tá? O problema dele são os altos e baixos. Mas Carmelito, será que esses altos e baixos não é porque a equipe não tá estabilizada? Pode ser, pode ser. Só que na hora que ela estava bem estabilizada, ele também tinha altos e baixos, né? Então vamos ver se o Emiliano Ramon consegue dar uma melhor forma para esse time jogar, né? A situação do Borré, tá? Vibrei muito com o gol dele ontem. Muito, muito, porque ele vai tirar o peso das costas. Ontem ele voltou a sair bastante da área para ajudar na triangulação com os laterais e os dois atacantes. Acho que até em excesso, eu prefiro que ele fique um pouquinho mais perto da área para fazer justamente o que fez ontem. Então, legal. Com a bola sendo cruzada rasteira e não pelo alto como era antigamente, acho que favorece para centroavantes que nem ele. Ou então para ter meias entrarem e fazer gol que nem foi o Bruno Henrique. Só que eu acho pouco. Com esse sistema com 7 defensores praticamente, eu acho que o Inter cria pouco quando está com a bola. Mas em compensação, quando tem o contra-ataque,
Meu Deus, leva sempre perigo para os adversários. O problema do contra-ataque é que todo mundo já chega cansado lá em cima. Mas enfim, vencemos. A dificuldade que eu imagino é quando pegar um time bom e os caras conseguirem marcar os nossos atacantes. Daí eu quero ver. Bom, mas enfim, vamos deixar para pensar nisso a partir de quarta-feira. Jogo dificílimo, né? Jogo dificílimo contra o Bahia lá na casa deles. Se a gente voltar com um ponto de lá, será maravilhoso. Se a gente voltar com uma derrota sem pagar vexame, que a gente já pagou vários nesse campeonato, tudo certo. Agora, eu temo muito pelo Inter. O Inter tem que manter essa forma de atuar com cinco, bem fechadinho atrás e partir em contra-ataque. Só que ele não pode sofrer gol logo no começo do jogo. Se sofrer gol, que nem foi com eu ia falar Marisol, com o Mirassol, fica difícil, fica muito difícil, ainda mais atuando fora de casa. Por quê? Porque o Inter precisa do contra-ataque. Ele precisa do contra-ataque para conseguir levar algum perigo. Vai ter rodízio de novo, né? Rodízio, rodízio, rodízio. E eu acho que tá certo. Por quê? Porque os jogadores estão mortos. A gente já está em outubro, praticamente novembro. As constantes trocas, de alguma forma, favorecem, mas também atrapalham, porque não pega o conjunto. Apesar de achar que, mesmo esculhambado algumas vezes, esse Inter tem um pouquinho de conjunto, que seja, principalmente no setor defensivo, que era importante ser arrumado porque vinha sofrendo gols demais, demais. Precisamos logo chegar aos 42, 41 pontos, que é o que mais ou menos o pessoal está dizendo que um time fugirá do rebaixamento. Então estamos falando aí de 5, 6 pontos, 7 pontos, o que daria 2 vitórias e um empate. Eu tô pouco me lixando para desempenho do Inter. Tô pouco me lixando, eu não espero nada desse grupo, nada. Por isso que eu tô ficando feliz com o trabalho do Emiliano. Eu achei que ele não conseguiria, mas ele tá conseguindo, de certa forma, né? O que eu preciso são dos pontos e já era. Daí vamos pensar em 2026, o último ano do presidente Alessandro Barcelos. Como sempre, eu vou torcer para que este clube falido, que é o Esporte Clube Internacional, não se classifique nem para a Sul-Americana. Ai, Carmelito, mas e a grana? Vai faltar grana. Tu prefere grana ou títulos? Como assim grana ou títulos? Títulos dão uma grana. Só que não tapa nem o buraco de alugar avião, de fazer viagens longas, de levar 300 pessoas e essas coisas todas. Esse é um sonho que as pessoas têm na cabeça de que o time ganhou, ele vai ficar milionário. Não é assim. Não é assim. Quem aproveita de premiações é Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que já tem dinheiro. Quando entra essa grana é melhor ainda, é óbvio. Mas nós, na situação que a gente se encontra, eu prefiro, certo? Eu prefiro montar um time ano que vem para 2027 já ter uma base, pelo menos. Essa base que está aí, olha, sinceramente, não sei se a gente não vai precisar de uma mudança muito grande para o próximo ano. Muito grande mesmo, mesmo, certo? Não sei como é que a gente vai fazer, porque não tem dinheiro. Uma outra coisa que eu estava falando da grana, tá? A saída para o Inter se formar, eu já fiz até um vídeo sobre isso, é formar jogadores. Por quê? Porque daí a gente consegue vender e ter um dinheiro bom para quitar a dívida, para contratar e tudo mais, certo?
A dificuldade é que nós passamos num dos piores momentos da base do Inter desde que eu me conheço por gente, lá nos anos 70. Talvez eu tenha começado a prestar melhor atenção em 80 para frente, mas eu já estava no estádio. E, sinceramente, se não arrumarem o trabalho da base, olha, vai ficar muito difícil. A turma tá vendo os resultados aí que estão acontecendo com os times de base do Inter, tá chocada. Eu vi esses dias, nossa, o Inter sub-20 está indo muito mal na Copa FGF. É para isso que serve a Copa FGF, para dar experiência para os jovens com profissionais, jogar em grama difícil, contra adversários experientes, violentos e tudo mais. Então é o seguinte, ó, não interessa título neste momento, não interessa, nós temos que dar experiência para os caras e refazer essa base que está arrasada. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei. O presidente Alessandro Barcelos se candidatou 2 vezes e ganhou as eleições. Ele que resolva. Ele é que resolva. Eu sigo com a minha opinião aquela. O ideal seria o Inter conseguir um investidor forte, de preferência que conheça a base ou futebol de base, e formem uma SAF para formar ainda mais jogadores e assim dividir os lucros. Eu acho que é a única saída que o Inter tem. Da forma que tá, 2027 vai ser pior do que 2026, perdão. Vai ser pior do que foi 2025 e foi 2024 e foi 2023. Por quê? Porque o dinheiro está cada vez mais curto, estamos devendo para Deus todo mundo, não temos time e o último ano do presidente é ano que vem. Só espero que ele cumpra o que ele prometeu. Não saia do clube deixando o papagaio para quem chegar pagar, porque ele prometeu que não ia fazer isso. Ele prometeu. Por sinal, essa direção, agora não estou falando só do presidente, essa direção falou que ia acabar com tudo que tinha sido feito no clube antes da chegada deles. Eu gostaria de dar os parabéns. Conseguiram. Que Deus tenha piedade do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado de coração para você que assistiu até aqui. Deixa o teu like, te inscreve e compartilha com os amiguinhos e amiguinhas. Até a próxima. Valeu!